E você sabe que o verbo aqui é escreveu, não é verdade? Perguntando ao verbo quem foi que escreveu a minha música, eu tenho a identificação do sujeito. Quem foi que praticou a ação de escrever essa música? O estudioso Joaquim. Tudo isso vai ser o meu sujeito. Lembre-se, identifiquei o sujeito perguntando ao verbo quem é o seu agente. Quem cometeu a ação de escrever? Quem? O estudioso Joaquim. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Se eu disse que tudo isso é o meu sujeito, tudo o que não fizer parte do sujeito será chamado de predicado. A análise macro, que eu vou colocar aqui em cima, é a macro, só compreende duas partes de uma frase. Quem é o sujeito e quem é o predicado. Se o sujeito é isso, tudo o que sobrou será o meu predicado. Eu tenho vários tipos de sujeito: simples, composto, alternado, inexistente, e 3 predicados: predicado verbal, nominal e verbo nominal. Aos poucos a gente vai construindo isso. Fiz a análise macro, identifiquei quem é o sujeito e predicado. Agora a gente vai partir para a análise micro, que é trabalhar a análise de elemento por elemento. Cada grupo desse que eu separei, sujeito e predicado, como eu disse, nós temos um grupo, que dentro desse grupo nós temos partes que vão ser quebradas. Veja, quem é a parte mais importante? É sempre um núcleo, exercido geralmente por um substantivo. No caso, Joaquim é o meu núcleo. Lembre-se que o núcleo geralmente é exercido por um substantivo. Poderia ser um numeral, poderia ser um pronome, mas majoritariamente exercido por um substantivo. Substantivo é o núcleo. Uma boa tática também é você perguntar qual é a palavra mais importante aqui desse elemento. Vai ser o núcleo Joaquim. Como só existe um substantivo aqui, ele vai ser o único núcleo. Por isso que é núcleo do sujeito simples. E eu vou chamar aqui o sujeito de simples. Vitor, por que o sujeito é simples? Porque tem apenas um núcleo, tá bom? Ah, Vitor, quer dizer que o sujeito composto é que tem 2 núcleos e não necessariamente o plural? Verdade. Se eu tivesse dito assim, os estudiosos, tirasse aqui, os rapazes escreveram. Os rapazes ainda seria sujeito simples porque eu só teria um núcleo, que é rapaz. Mas não é mais de uma pessoa? É. A gramática não quer saber disso. Ela quer saber a quantidade de núcleos que há dentro desse sujeito. Tudo bem? Não se ligue em pluralidade para identificar o núcleo aqui não, tá bom? O O e estudioso, o O é artigo, estudioso é adjetivo. Sempre que você vir um artigo, saiba, o artigo sempre vai exercer a função de adjunto adnominal. Se você treinou a morfologia de forma eficiente e sabe identificar um artigo, esse artigo será sempre um adjunto adnominal. Se aqui é um artigo, eu vou chamá-lo de adjunto, o que, gente? Adnominal. Vitor, quais são as outras classes que exercem a função de adjunto adnominal? Eu vou colocar aqui, São os determinantes: artigo, pronome, eu tenho o adjetivo e eu tenho aqui o numeral. Essas 4 classes de palavras, apenas essas 4 classes de palavras, exercem a função de adjunto adnominal. O artigo sempre vai ser um adjunto, sempre vai ser um adjunto adnominal. Sempre.
Sempre que você vir um artigo, saiba que ele é um adjunto adnominal pétreo. Não tem como ele ser outra classe. Já esses outros aqui, o pronome, o adjetivo e o numeral, eles são eventuais adjuntos adnominais. Por que que eles são eventuais? Depende da posição deles na frase. Depende da posição. Eu vou explicar agora. O O é sempre adjunto adnominal porque se trata de um artigo. Já a palavra estudioso, que eu sei que é um adjetivo que se refere a Joaquim, que é um núcleo, ele vai depender da posição em relação a quem ele se refere. Você diz que estudioso está ao lado do seu referente, que é Joaquim. Se não há verbos separando, eu também vou chamá-lo de adjunto adnominal. Vitor, quer dizer que se tivesse um verbo separando o adjetivo do seu referente, ele seria uma outra classe? Seria. Eu vou te mostrar isso depois. Tipo, Joaquim era estudioso. Imagine a frase, Joaquim era estudioso. Estudioso está depois de um verbo para se referir a Joaquim. Joaquim era estudioso. Estudioso e Joaquim tem um verbo no meio. É essa a diferença. Tudo bem? Tudo depende de uma posição. Como ele está ao lado, adjunto adnominal. É claro que nós vamos ver o adjetivo deslocado. Segura aí, tá bom? Note que eu classifiquei todo o meu substantivo. Quebrei todo o substantivo. Agora é hora de quebrar o meu predicado. Vocês sabem que aqui eu tenho um verbo. Esse verbo terá que ser chamado verbo de ação ou verbo de ligação. Essas duas opções estão aí para que você saiba distinguir. Observe na apostila de vocês que eu fiz uma lista dos principais verbos de ligação. Eu tenho que decorar essa minha listinha de 10 verbos de ligação, porque através deles é que eu vou promover quando um verbo é ação ou ligação. Nós temos muitos, mais de 3.000 verbos de ação e eu tenho apenas 10 de ligação. Como é que eu vou fazer para fazer esse discernimento? Como é que eu vou fazer? Veja lá, decora os 10 verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, andar, tornar, virar, viver. Está todo aí na minha lista. Acompanha comigo, vamos ler aí na apostila de vocês. Ser, estar, permanecer, continuar, tornar, ficar, parecer, andar, viver e virar. Esses são os 10 verbos de ligação. Se eu tiver um desses 10 verbos dentro de uma frase, ele poderá ser um verbo de ligação. Poderá. Eu ainda vou ter que fazer testes. Vitor, e se tiver um verbo que não está nessa lista? A possibilidade é 0. Eu só vou pensar em classificar o verbo como ligação se ele estiver na minha lista. Se ele não estiver na minha lista, nada de pensar em verbos de ligação. O verbo escrever está nessa lista? Procure. Veja aí se está. Não está. Por ele não estar nessa lista, o verbo será chamado verbo de ação. Por que eu estou chamando esse verbo de ação? Porque não está na lista. Pode responder desse jeito. Pode responder aqui porque eu não estou trabalhando português. Eu estou ajudando vocês a passar na prova de português. Se eu fosse explicar para um profissional de letras, eu diria, é um verbo que expressa uma ação e não uma ligação. Aí eu detalharia tudo o que vem nas gramáticas modernas. Eu não estou trabalhando isso aqui, meu filho. Eu estou ajudando você a passar na prova, seja do vestibular, seja de um concurso público. Ficou atento? Beleza? Ótimo. É um verbo de ação, é isso que você tem que entender, quando não está lá na lista.
Todo verbo de ação é o núcleo do predicado. É o núcleo do predicado. O predicado está aqui, portanto, o verbo de ação é também o núcleo desse predicado. Que tipo de predicado é esse? Eu vou chamar de predicado verbal, porque o verbo é de ação. Por que o predicado é verbal? Porque o verbo é de ação. É isso que tu tem que fazer. É essa relação que você tem que estabelecer dentro de uma análise sintática. Se eu tenho um verbo de ação, o predicado é verbal. Ponto final. Todo verbo de ação é, ao mesmo tempo, núcleo do predicado. Que tipo de predicado? Verbal. Gente, vão se acostumando com siglas. Eu estou criando aqui, ó, VA, NPV, tá bom? Porque da próxima eu vou fazer só esses códigos. Falta a terceira e última classificação do verbo. Se eu tenho um verbo de ação, eu tenho 3 classificações. Fique ligado aí. Essa terceira classificação vai se referir à transitividade desse verbo. Transitividade, eu sei que você lembrou aí na sua mente, transitividade, bateu aquele terror, mas você vai ver que essa aqui é a coisa mais besta do mundo. Quer ver? Vou chamar aqui de verbo. Pronto, chamei de verbo aqui. Para eu saber a transitividade desse verbo, eu tenho que fazer perguntas a esse verbo. Observe na apostila de vocês que eu fiz um quadro, vocês estão vendo aí um quadro abaixo, que se chama transitividade verbal. Eu mostrei todo esse esquema que eu vou jogar aqui para a lousa. Se o verbo é de ação, apenas para verbos de ação, só com ação. Se tiver um verbo de ligação, tu nem pense em fazer essas perguntas. Quando eu tenho um verbo de ação, eu vou colocar aqui, ó, VA, verbo de ação, eu tenho que fazer perguntas a ele. As perguntas é o que ou quem. São essas perguntas que eu vou ter que me acostumar a fazer ao verbo, que é de ação. Quais são as perguntas? O que ou quem? O que ou quem? Nessas duas perguntas, eu tenho que me acostumar a respostas. Quais respostas? Coisa ou pessoa. Eu faço a pergunta e a resposta tem que ser ou coisa ou pessoa, senão não vale. Eu vou te mostrar isso aqui, calma. Se o verbo escrever é um verbo de ação, eu vou ter que fazer essas perguntas para ele. Vamos fazer a pergunta? Joaquim escreveu, o quê? Mais uma vez, Joaquim escreveu o quê? Qual é a resposta que eu tenho? A minha música. Mais uma vez, Joaquim escreveu o quê? A minha música. Só mais uma vez, Joaquim escreveu o quê? A minha música. Todo esse elemento aqui respondeu a minha pergunta. Escreveu o quê? A minha música. Se todo esse elemento aí respondeu a minha pergunta, veja que a minha música é uma coisa, respondeu a minha pergunta, eu vou chamar isso aqui de objeto. Aí tu se pergunta, o que é objeto? É aquela resposta da pergunta de um verbo de ação. É óbvio que não está assim na gramática, mas você vai aprender dessa forma. Pode ter certeza. Aprendeu, escreveu o quê? A minha música é uma coisa. Se é uma coisa, eu tenho um objeto. Tudo bem? Ótimo. Pessoal, esse objeto, a minha música, completa o verbo escrever. Pode ser chamado também de complemento, tá? Porque completa o verbo. Vocês notam que entre música, que é o núcleo, né? E escreveu, exista alguma preposição? Esse a é um artigo, você chamou lá em cima. Esse mim é um pronome. Tem preposição aqui?
Não tem. Se não há preposição, o objeto vai ser chamado de direto. Por que que o objeto é chamado de direto? Porque não tem preposição. Vitor, e quais são as preposições? A gente relembrou. De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contrapor. Eu não tenho nenhuma preposição aqui. Não tenho preposição aqui. Se eu não tenho preposição, o objeto é direto. Compreende? Se o meu objeto é direto, se ele é direto, o verbo vai ser chamado de transitivo. Por que que eu estou chamando de transitivo? Porque ele tem objeto. Associa. Ele é transitivo porque tem objeto. Porque tem objeto. Intransitivo, sem objeto. É essa associação que tem que fazer. Intransitivo, sem objeto. Transitivo, com objeto. Que tipo de objeto ele tem? Objeto direto. Portanto, verbo transitivo direto. Vou fazer a sigla VTD. Verbo transitivo direto. E você se matando na sala de aula. O que diabo é um verbo transitivo direto? É aquele que tem um objeto direto. Olha que simples. Simples demais, só. Muito simples. Gente, esse objeto, eu estou apagando aqui o predicado verbal, mas eu vou botar aqui em cima, tá? PV. Esse objeto direto é formado por 3 elementos. Um artigo, um pronome e um substantivo. Artigos sempre serão o quê? Adjuntos, o quê? Adnominais. Minha, que é um pronome, está ao lado do seu referente. Está ao lado do seu referente. Adjunto, adnominal. E note que música, que é um substantivo, vai ser o quê? O núcleo do objeto direto. Do núcleo do OD. Compreendem? Terminei essa primeira frase. Se você está com dúvida, volta o vídeo inteiro e assiste novamente. É seu, filho, tá aí na internet, pode assistir mais de uma vez, tá bom? Fiz a primeira frase, você teve a noção do que é um predicado verbal. Agora a gente vai partir para a segunda frase, que eu tenho aqui: aquela antiga casa está limpa. Quem é o verbo aqui, gente? Está, não é um verbo? Observem que esse verbo está lá na minha lista de verbos de ligação, não tá? Pode olhar, está na lista de verbos de ligação. Por ele estar nessa lista, ele é automaticamente um verbo de ligação? Que conversa é essa? Nunca, ever, não é um verbo de ligação, não. Calma, não é só porque ele está na lista que ele vai ser um verbo de ligação, não. Eu tenho que fazer uns testes. Vamos lá, vamos perguntar quem é o seu agente? O que é que está limpa? Aquela antiga casa. Tudo isso aqui será o meu sujeito, que só tem um núcleo. Note, casa é o único substantivo, portanto, núcleo do sujeito, que, gente? Simples, porque só tem um núcleo. Portanto, o sujeito aqui é simples. Note, aquela é um pronome e antiga é um adjetivo. Eles são eventualmente adjuntos adnominais. Eles têm que estar próximo ou entre verbos. Aquela se refere à casa. Note que não tem verbo separando, tem que ser verbo, aqui é um adjetivo, tem que ser verbo. Como não há verbo separando, aquela vai ser o que? Um adjunto adnominal. Antiga, que é um adjetivo, se refere à casa
e não tem verbo separando. Adjunto, adnominal. Beleza? Sim? Ótimo. Tudo que não for sujeito é o meu predicado. Esse é o meu predicado. Ah, Vitor, vai ser nominal porque o verbo é de ligação. Calma, meu filho, peraí. Vamos com calma. Esse verbo, por estar na minha lista, eu vou ter cautela. Eu vou chamar apenas de verbo. Eu não vou chamar de ação, não. Eu estou em dúvida. Ele está na minha lista, então ele é possivelmente um verbo de ligação. Possivelmente. Pode ser de ação também, viu? Fique ligado. A palavra limpa é um adjetivo, né? Limpa. Olha, veja que ele faz plural. As casas estão limpas. Limpa se refere a quem, gente? Olhe o deslocamento. Limpa se refere a quem? A palavra casa. Antiga é um adjetivo também, que está ao lado de casa. Por isso que tu chamou de adjunto adnominal, não foi? Como o adjetivo limpa, para se referir ao seu referente casa, está entre um verbo, ele muda de classificação. Adjetivo ao lado, adjunto. Adjetivo depois de verbo, ele vai ser um lindo predicativo. Predicativo, não confunda com predicado. Predicativo do sujeito. Ai, lá vem a complicação. Olha, ó, toma vergonha na tua cara. Que complicação eu tenho aqui? Zero. Predicativo, repete esse nome, para tu não confundir com predicado. Predicativo do sujeito é um adjetivo que, para se referir ao seu referente, está depois de um verbo. Aí tu tá morto de vergonha agora, porque a coisa é bem simples e você não sabia. É isso. Sintaxe, candidato, quer dizer posição. Se ele estiver posicionado ao lado, adjunto. Posicionado depois, predicativo. O verbo estar, ele é chamado de verbo de ligação porque ele apenas liga. Ele não demonstra ação. Agora vamos lá. Eu chamei de predicativo do sujeito, tá? Todo predicativo do sujeito é chamado de núcleo. Todo predicativo do sujeito é chamado de núcleo. O núcleo não é o verbo, é o predicativo. Núcleo do sujeito, olha. Núcleo do predicado. Predicativo, núcleo do predicado, né? Ficou uma mnemônica aí. Esse verbo que está lá na minha lista, para ele se concretizar como verbo de ligação, que eu estou esperando isso, ele precisa ter um predicativo. Note, eu tenho duas condições para o verbo ser de ligação. VL, Vitor Linardi. Não, é verbo de ligação, estou brincando. Ele precisa de duas coisas. Está na minha lista, que ele está, passou nessa triagem, e possuir o que, candidato? Possuir predicativo do sujeito. Se ele está na lista, eu já tenho 50% de chance de ele ser um verbo de ligação. Ele possui um predicativo do sujeito? Possui, portanto, ele tem mais outros 50% de chance. Ou seja, esse verbo vai ser chamado de verbo de ligação por estar na minha lista e por possuir um predicativo do sujeito. Verbo de ligação. O predicado será chamado de nominal é porque possui predicativo. Não é porque tem verbo de ligação, não. O predicativo é o grande cara desse jogo. O predicado é nominal por conta do predicativo, não é por conta do verbo de ligação, não. O verbo de ligação é
nada, é um zero à esquerda. Fique atento a isso, beleza? É isso, nós terminamos já tudo aqui. Na apostila de vocês, eu fiz 2 grupos aqui. O grupo 1 com todos os verbos de ação, aqui todos são verbos de ação, e o grupo 2 que são todos verbos de ligação. Então, todos são de ligação. Esses 2 grupos têm o objetivo de treinar você com frases de estruturas simples que possuem sujeito, verbo e objeto. Todos esses são assim. E aqui possui sujeito, verbo de ligação e predicativo. O meu conselho é que você passe esses 2 grupos para o caderno e treine, candidato, treine, porque sintaxe é exercício de prática e memorização. Comece pelas frases simples e aos poucos você vai aumentando o seu nível. Tudo bem? Então é o meu conselho aqui como professor. Veja, o cachorro é o meu sujeito simples, mordeu, verbo transitivo direto, quem morde, morde algo, o osso é o meu objeto direto, e assim vai seguindo, gente, ó. O pássaro, sujeito simples, bebeu, quem bebe, bebe algo, VTD. O que foi que ele bebeu? Água, é o meu objeto direto. O pincel risca a folha. O pincel é o meu sujeito simples. Risca, verbo transitivo direto. A folha é o meu objeto direto. Todas essas frases aqui obedecem à mesma estrutura. Eu não fiz detalhado aquele com sujeito, verbo e complemento, não. Mas você vai fazer isso aí na sua apostila, no seu caderno, você pode fazer. Pode usar até o espaço aí da apostila para você fazer. Você viu o almoço? Você, ó, o sujeito sendo exercido por um pronome de tratamento, você. Eu digitei um documento, o sujeito sendo exercido por um pronome. Ela viu a dor, o sujeito sendo exercido por um pronome. Ana vende livros, um substantivo comum. O pai, um substantivo comum. Um pronome nós, eles, um pronome do caso reto. Você viu aqui diversos tipos de sujeito. O almoço, meu objeto direto. Um documento, meu objeto direto. A dor, objeto direto. Livros, objeto direto. O filho, objeto direto, responde à pergunta quem, né? O José também responde à pergunta quem, né? O que você faz ao verbo. Adivinharam a imaginação? Adivinharam o quê? A imaginação, objeto direto. Todos os verbos são transitivos direto. Mais uma vez, passe isso para o caderno e saia treinando, beleza? No grupo 2, todos os verbos são os verbos de ligação. Você viu que eu criei 10 frases para contemplar os 10 verbos de ligação. Está, é, permanece, continua, torna-se, fica, parece, andava, vivia, virou. Todos esses verbos são verbos de ligação? São, mas lembre-se, todos eles estão na lista, mas eles dependem de um predicativo. Veja, doente é um adjetivo que se refere a cachorro e está depois do verbo. Lindo é um adjetivo que se refere a pássaro e está depois do verbo. Danificado é um adjetivo que está depois do verbo e se refere a pincel, é um predicativo. Capacitado é um adjetivo que se refere ao pronome você. Linda se refere ao pronome ela e está depois do verbo. Feliz se refere a Vitor, está depois do verbo. Cansado se refere a maquinista, está depois do verbo. Feliz se refere a ele, está depois do verbo. Calmo se refere a Heitor, está depois do verbo. Atriz se refere a Teresa e também está depois do verbo.
Atriz é uma qualificação, é um substantivo, mas é uma qualificação que está depois do verbo, que se refere a Teresa, tá bom? Todos eles possuem sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, mas você tem que treinar. Vai lá, dá uma pausa no vídeo, vai fazer todas essas frases para depois a gente continuar com o próximo tópico, tudo bem? O rapaz gosta de forró. Esse segundo grupo aqui que vai trabalhar com uma outra estratégia de verbos transitivos. Veja, o rapaz gosta de forró. O verbo é gostar. Perguntei quem é que gosta, a resposta foi o rapaz. Eu tenho aqui o meu sujeito. E vou chamar de sujeito simples porque ele apenas tem um núcleo. Núcleo do sujeito simples, NSS. Estou abreviando já, viu? Não abrevie no caderno de vocês, não. Sujeito simples, porque só tem um núcleo. O O é um artigo, portanto, adjunto adnominal. A. Estou abreviando também. Tudo que não for sujeito é o meu predicado. Esse predicado vai ser verbal, é automático, porque eu sei que o verbo gostar não está lá na minha lista. Pode verificar, gostar não está lá. Portanto, estou chamando de verbo de ação, VA, estou abreviando. E todo verbo de ação é núcleo do predicado verbal, NPV. Tudo bem? Falta só indicar a transitividade desse verbo. Se é um verbo de ação, tenho que fazer aquelas famosas perguntas. Quem gosta, gosta o quê? Não. Quando a gente faz a pergunta ao verbo gostar, nós pedimos uma preposição. O verbo gostar exige uma preposição para ligar a sua resposta. O rapaz gosta o quê? Não dá certo. Quem gosta, gosta de. Eu tenho uma preposição de que é pedido pelo verbo gostar. Isso se chama estudo de regência. Mais na frente a gente vai estudar regência verbal e nominal, que vai falar sobre o uso ou não de preposição. Regência é isso, viu, bicho? É quando determinado verbo pede ou não uma preposição. Eu fiz uma listinha, está no material de vocês aí, uma listinha dos verbos que sempre vão exigir preposição. Sempre. Esses aqui são essencialmente verbos transitivos indiretos, ou seja, ele sempre vai pedir preposição. O uso da preposição, gente, ele é contextual. Tem verbos que, para determinados casos, exigem uma preposição, tem outros casos que não exigem. Só que essa minha listinha aqui, sempre vão exigir preposição e todos eles sempre serão VTI, verbos transitivos indiretos. Você agora vai repetir comigo, do jeito que eu estiver falando para fazer esse treinamento mental. Vai lá. Quem gosta, gosta de. Quem necessita, necessita de. Fala. Isso. Quem acredita, acredita em. Quem acredita, acredita em. Quem obedece, obedece a. Você não usa aqui no Brasil o verbo obedecer com a preposição a, mas decora. Quem obedece, obedece a. De novo, quem obedece, obedece a. Aceita Jesus na sua vida, bota o obedecer que ele sempre vai ser transitivo indireto. Sempre, ever. Quem conversa, conversa com. Sempre vai ter a preposição. Quem duvida, duvida de. Quem responde, responde a. O verbo responder sempre vai ter essa preposição aí. Quem responde, responde a. Quem responde, responde a. É sim, eu respondi ao questionário e não o questionário. Sempre vai ter essa bendita
preposição. Então, fique atento a isso. Quem concorda, concorda com. Quem simpatiza, simpatiza com. Todos esses verbos são transitivos indiretos e sempre vão exigir uma preposição. Mais uma vez falando, existem outros verbos que são contextuais. Depois eu falo sobre isso. Chegando aqui à frase, continuando. O rapaz gosta de quê? Olha quando eu fiz a pergunta do que ele gosta, qual é a resposta que eu tenho? De forró. Respondeu a minha pergunta, eu tenho um objeto. Vitor, por que respondeu a minha pergunta? Forró não é uma coisa? Não é um ritmo aqui do Nordeste maravilhoso? Quem gosta, gosta de. De quê? Forró é algo. Respondeu a minha pergunta, sim, sem problema nenhum aqui. Não é verdade? Esse objeto vai ser chamado de indireto por conta da preposição. A preposição para unir a palavra forró ao verbo gostar. Se eu tenho um objeto, o verbo é chamado de transitivo. Transitivo porque tem objeto. Transitivo porque tem objeto. Ele é transitivo indireto porque ele tem um objeto indireto. Ou seja, ele é um VTI, verbo transitivo indireto. Beleza? Se eu quiser quebrar esse objeto indireto, vou botar aqui PV, eu vou ter o de, que é sem função sintática. As preposições, conjunções e interjeições não exercem nenhuma função sintática, tá bom? Muitos gramáticos chamam apenas de conectivo, mas conectivo não é classificação sintática, tá? Sem função sintática. Isso você pode conferir na tabela que está antes dessa aula. Pode conferir a tabela lá que tem um resumo de todas as classes gramaticais, sintáticas, perdão. E forró é o núcleo do objeto indireto. Noi. Noi quer dizer núcleo do objeto indireto. Beleza? Sim? Ótimo. Os filhos acreditam no país. O verbo acreditar. Quem é que acredita no país? Os filhos. Sujeito simples. Vitor, mas o núcleo não está no plural? Não é mais de uma pessoa executando essa ação? Lembre-se que núcleo do sujeito é quantidade, não é plural aqui não. Plural não faz o sujeito ser composto não, tá? Então, núcleo do sujeito simples e o os, que é um artigo adjunto adnominal. Beleza? O predicado vai ser verbal, porque eu tenho um verbo de quê, gente? De ação. Vitor, por que tu chamou de verbo de ação? Porque não está na lista. Massa. Ao mesmo tempo que é um verbo de ação, é um núcleo do predicado o quê, candidato? Verbal, porque o verbo é de ação. Falta identificar a sua transitividade. Acredita, quem acredita, acredita em algo ou em alguém. Em que ele acredita? No país. Responde minha pergunta, eu tenho um objeto com preposição. Você sabe que no é em mais o, né? Esse objeto vai ser chamado de indireto. Objeto indireto, completando o verbo. Se eu tenho o objeto, ele é transitivo, VT. Ele é indireto, VTI. Verbo transitivo indireto. Tudo bem, pessoal?